Está começando mais uma edição do Alesp em Pauta e hoje o nosso diálogo, a nossa conversa é com você que está se divorciando ou que já se divorciou, que conhece alguém nesse processo e tem filhos. Como é que fica a questão da pensão alimentícia, de outros detalhes tão importantes neste momento, muitas vezes dolorido, doloroso? A gente vai ter a presença de um advogado, mas no segundo bloco do nosso programa. Agora, neste primeiro momento, nós vamos conversar com a psicóloga que está aqui ao meu lado, a doutora Mônica Matias de Faria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos conversar então um pouco sobre essa questão, Mônica. Muitas vezes, como eu disse, é um processo de mais dolorido para os pais e, claro, para as crianças. Muito. No sentido de trazer uma menção, né? Um alento para esses jovens, muitas vezes crianças, e para os pais também uma orientação. Como que é esse processo? Como é que fica essa divisão? Realmente é uma situação assim bem delicada, porque geralmente os casais, quando eles estão se separando, né, indo para o divórcio, eles têm causas de conflitos internos, tanto conjugal como conflitos deles mesmos, pessoais, né? Então, eles acabam passando de alguma maneira muito negativa para os filhos, né? Independente da idade, criança, adolescentes, pré-adolescentes. E o casal tem que tomar muito cuidado com isso, porque a prioridade em si seria dar segurança aos filhos nesse momento tão difícil de transição, porque é uma mudança de vida radical. Por mais que a pessoa fala, não, vai continuar tudo igual, papai vai vir te ver sempre, ou então, se for uma guarda compartilhada, vai estar sempre nas suas atividades diárias, tudo. Mas não é bem assim que realmente na vida cotidiana acontece, porque tem os contratempos, né? E cada projetor tem a sua profissão, não é verdade? E às vezes acaba não dando tanta atenção para aquela criança, para aquele adolescente, como deveria dar, né? Então, os pais têm que tomar muito cuidado de não estar passando a dor da separação em si para a criança, e sim dar segurança e mostrar que a família não está terminando. O que está terminando o relacionamento de homem e mulher, mas que eles vão ser amigos, passar uma imagem assim, né? Uma imagem acolhedora, uma imagem que não vai trazer grandes traumas futuros. Quando normalmente acontece um divórcio, né? Existe uma criança, no momento em que existe uma criança, e tem acontecido muito isso, né? Hoje em dia, os pais acabam se divorciando, essa criança tem 1, 2, 3 anos, isso tem acontecido muito, não é? Existem diversos exemplos e casos em relação a essa situação. Sim. Geralmente vem aquela discussão, né? Sobre a guarda da criança. Vai ficar com a mãe, com o pai, tem a questão da guarda compartilhada. Como e de que forma, né? Você já nos explicou um pouco aqui, Mônica, mas de que forma transmitir isso? De forma a deixar a criança, que muitas vezes não entende, obviamente, no sentido de acalentar esse coração. De que forma isso aconteceria? Seria a melhor forma possível, né? Quando não é uma separação, um divórcio litigioso, que tem um diálogo entre o casal, aí seria a melhor forma de sentar com o filho e os dois conversar, juntamente os dois, conversar com o filho, mostrando que eles vão estar sempre presentes, que o amor continua o mesmo, que eles vão estar sempre protegendo aquela criança, para a criança sentir que não está sendo abandonada, porque existe muita fantasia na cabeça da criança, principalmente em cada transição da idade dela, né? Então, de 0 a 3 anos, as crianças elas podem não entender muito bem o que está acontecendo. Então, você não precisa dar uma explicação assim muito complicada, uma explicação meio que por cima,
mas uma satisfação, falando, ó, o papai não vai mais estar morando com a gente, não vai estar podendo dormir mais aqui, entendeu? Mas ele vai estar sempre com você, né? E sempre colocar os dois nas atividades diárias da criança. Agora, quando a profissão, é o que eu disse, quando a profissão de um exige muito dele, por exemplo, um médico cirurgião, um plantonista de hospital, coisas assim, que é mais complicado, aí tem que ter um acordo, um consenso do pai e da mãe e tentar fazer da melhor forma possível para que a criança não sofra nesse distanciamento e que a criança entenda o lado profissional também dos pais, né? Dependendo da idade da criança, a gente pode trabalhar com jogos mais lúdico, né? Até os próprios pais, eu não estou falando a nível profissional, como uma psicóloga trabalha, mas a mãe, o pai pode conversar com os filhos de outras maneiras também, né? Dependendo da idade. Então, uma criança de 3 anos, você pode pegar a boneca da criança, brincar, falar alguma coisa em relação à realidade do que está acontecendo, passar para o lúdico, né? A criança vai estar internalizando aquilo melhor e com isso vai trabalhando, né, essas questões do divórcio, da separação dos pais. Agora, você está nos explicando, Mônica, no sentido da criança, mas também interessante a gente citar aqui, você nos mostrar aqui, como e de que forma esse adulto também precisa trabalhar, porque antes de passar toda essa carga emocional para a criança, para o adolescente, enfim, há também um processo de interiorização e reflexão, né, interior daquilo que esse adulto está passando também, né? Porque o divórcio traz marcas. De repente o homem não quis, a mulher quis, o homem não quis. Enfim, como que trabalhar toda essa questão para não passar isso para a criança? Tá. O que eu sugiro, na verdade, eu acho que antes do casal resolver de separar e de divorciar, primeiramente eles teriam que ter procurado um profissional na qual eles pudessem orientar melhor, até uma terapia de casal, quem sabe até salvar essa relação, né? Então isso seria muito importante, seria muito bom no caso. Mas nem sempre é esse caminho que as pessoas procuram, né? Elas vão de fato diretamente para um advogado. Dificilmente ele faz aquela e tenta fazer um acordo entre os dois, geralmente já vai para a separação mesmo. E hoje em dia está tudo muito fácil, né? O divórcio também sai tudo muito rápido, muito fácil. Então, o que eu sugiro é que a pessoa pelo menos se preocupa com a situação dela emocional, né? Às vezes não dá para controlar a atitude do cônjuge, né? Do parceiro. A gente não sabe como ele está por dentro, a situação que ele se encontra internamente, emocionalmente, mas nós sabemos de nós. Geralmente, essa ideia de divórcio causa muitas perdas, né? Tem muita mágoa na situação, no contexto, muita angústia. Então, existe realmente um sofrimento muito grande, independente de quem é o requerente do divórcio, entendeu? Não importa se é a mulher, se é o homem, às vezes até consensual os dois. Chegam à conclusão que não dá mais o relacionamento e acham melhor cada um seguir a sua vida. Mas eu acho que muito importante um profissional, um psicólogo, tá orientando essa pessoa. Seria muito bom que ela estivesse fazendo já uma psicoterapia, porque no processo psicoterápico ela vai aprender ferramentas e começar a ter novas habilidades nesse conflito. Aprender a se relacionar melhor, até para, às vezes nem para voltar o relacionamento, mas para conseguir depois manter um relacionamento sadio, né? Devido aos filhos, porque não adianta, o cordão ainda vai existir de ligação por causa dos filhos. Diferentemente, quando o divórcio ocorre quando o casal não tem filhos. Aí realmente é feita uma cisão completa, né? Mas quando tem filhos, tudo isso é muito mais complicado, né? Porque é uma outra vida que está no meio de toda essa confusão.
que os adultos estão enfrentando. Então, eu acho que o casal, eles têm que procurar uma terapia, tá? Individualmente, quando já estão decididos, quando já tentaram fazer um processo psicoterápico para salvar o casamento. Não deu certo? Vai realmente separar? Cada um tem que fazer a sua psicoterapia. Isso é para preparar ele também para uma nova fase, uma nova vida que ele vai estar levando, né, daqui para frente, que também não vai ser fácil. Porque às vezes a pessoa, mesmo requerendo, ela sabe o fardo que ela vai depois. Às vezes pode até não saber muito bem o fardo que vai estar adquirindo desse divórcio, mas logo a vida vai mostrar, né? Então a pessoa tem que estar muito preparada para estar enfrentando todos os desabores, né, que possa vir no seu caminhar, no seu novo caminhar. E é importante, né, como você mesma disse, Mônica, não transmitir isso para a criança. Isso. A criança, obviamente, vai sofrer, não tem Sim. como, né, assim, é bem difícil, é bem delicado. De que forma a gente começa a observar, os pais podem começar a observar no sentido de que a criança precisa de uma ajuda no caso? Então, a criança começa a ou ficar muito caladinha, muito se demonstrar, às vezes até sem apetite, querer ficar mais separadinha no quarto, vendo desenhos tristes, procurando às vezes um filminho que ela olha aquele filme como se ela fizesse parte daquele filme, como se aquele filme fizesse parte da vida dela no momento. Então, toda hora quer o mesmo filminho. Por que será, né? Ela se sente o quê? Que algo está fazendo com que ela se sinta um pouco mais assegurada, né? Porque é um momento muito inseguro. A criança, ela começa a ter problemas de distúrbios, às vezes alimentares, distúrbios de sono, tem muito pesadelos, dependendo da faixa etária, também problemas psicossociais, de relacionamento, tem dificuldade de formar amizades, amiguinhos, vínculos afetivos e também, se não tomar cuidado, na escola, vai atrapalhar a atenção, concentração, interpretação, né? E tendo risco de distúrbios de aprendizagem também, né? Obviamente a responsabilidade acaba sendo dos pais, né, nesse momento de ajudar essa criança, mas é importante também que os parentes que estão envolvidos nessa reação também estejam juntos? Sim, quanto mais apoio da família, tanto do lado paterno quanto materno, a criança tiver, isso vai ajudar bastante ela a saber que ainda a família existe. Porque o importante da criança, do adolescente ou pré-adolescente, é de sentir, saber que a importância existe ainda da família, que sempre irá existir. E que não é porque os pais vão se separar que a família vai se desfazer, como muitas pessoas acham. Não, a família continua existindo, porque não existe ex-filho, e não existe ex-pai, e não existe ex-mãe. Então, na verdade, é uma família. Tudo bem, é uma família fragmentada? Mas não deixa de ser uma família, entendeu? Principalmente quando ela tem apoio dos parentes, dos avós. Os avós, eles fazem um papel muito importante também na criança. Na vidinha da criança, quando os pais se separam. Porque às vezes o pai da criança pode, vamos supor, é o dia dele ficar com a criança e apareceu uma cirurgia de urgência. Em vez de ele falar para a ex-esposa, olha, não vou poder ficar com a filha, né? Dá um jeito aí, ele pode passar essa responsabilidade dele por algumas horas para a mãe, para o pai dele. A criança vai ter contato também de casal, né? O pai, os avós, né? Então isso é importante também para a criança ter essa visão de família, mesmo num outro contexto, mas não deixa de ser uma família também, que é os avós, né? Paternos e tudo mais. Mônica, estou preso numa expressão que você utilizou. Não existe ex-pai, ex-mãe, nem ex-filho. E aí acho que
pode também ser dito aqui neste programa algo tão interessante, que é a questão de que se não existe ex-filho, existe filho e filho não é moeda de troca, certo? Sim, sim, não é um objeto, não é um boneco, né? É um ser vivo e um ser humano que precisa de amor, carinho, atenção e muito respeito, né? Porque temos também que estar respeitando a individualidade de cada criança, de cada, como fala? Adolescente, pré-adolescente. Temos, porque às vezes nós percebemos também que às vezes a criança, tem casos, é difícil, mas tem casos que a criança quer que os pais se separam, porque é tanta briga, é tanta discórdia, é tanto, eles sentem um ar de uma energia de tanto ódio, de tanto, uma energia negativa, uma energia tão pesada para eles que eles querem também que os pais se separam. Eu já tive paciente que nunca me esqueço, que eu achei que ele estava super triste e ele falou, não, para mim está de boa. Tudo bem que ele já era um pré-adolescente, mas não, vai ser melhor para os dois. E vai dar tudo certo. Quer dizer, ele que me acalentou, porque eu estava toda, né, assim, receptiva, vou receber esse paciente, esse pré-adolescente, né, como ele deve estar. E no final ele estava super bem, mas isso é raro. A maioria sofre e tem sempre aquela esperança que um dia os pais possam voltar, ficar juntos novamente, né? Essa é o mais comum da gente estar se vendo. Eu estou dando risada porque eu abro aqui um parênteses e me perdoe, porque eu fui um caso assim. Ah, tá. Eu não vi a hora dos meus pais se separarem, no fim das contas, porque já estava fazendo mal para todo o ambiente. Para todo mundo, né? Então era exatamente assim. Agora, isso não significa que lá para frente também esse adolescente, essa criança, vai também questionar, né, as questões. Eu acho que aí tem que ter um cuidado maior. Porque quando a criança é criança, né, quando o ser humano é criança, existe uma visão diferente daquele que é o adolescente. Porque o adolescente está numa mudança muito brusca e precisa ser acompanhado em relação a isso, né, Mônica? Sim. Sim, existem fases, né, do crescimento da criança, pré-adolescente, adolescente, até a fase adulta, né? E eu enfatizo, muito importante não só os pais fazerem terapia, quanto mais ainda a criança. A criança, antes dos pais entrarem no processo de divórcio, ela já tem que estar sendo acompanhada por um profissional. Especialista em crianças, né? Não é qualquer psicólogo, tem que ser um psicólogo infantil, né? Para estar trabalhando todos os requisitos necessários que aquela criança vai precisar adquirir durante o tratamento psicoterápico. Por quê? Porque tem pais que levam tudo muito no... vamos levar tudo leve. Tem agora essa ideia, né? Vamos a vida mais leve, tudo é mais leve. Até a separação tem que ser mais leve. Gente, se for analisar, é um pouco irônico. Porque uma separação é um desligamento de sentimentos, né? De vínculo, de relacionamento. E isso não tem como ser tão leve, a não ser que os dois queiram a mesma coisa, entendeu? E a criança, ela sente no ar. Você pensa que ela está lá brincando, vendo um joguinho, fazendo alguma coisa, que não está nem prestando atenção no que os pais estão falando na refeição. Ela já comeu, os pais estão comendo, ela está vendo TV, ela está prestando atenção em tudo do que os pais estão falando. E os pais acham que não. Ela está lá entretida, entendeu? Então não é bem assim. E mesmo quando ela não escuta, ela sente. É o tal do arquétipo coletivo. Ela sente aquela energia, ela sente. Ela sabe se está tudo bem realmente ou se não está. E não adianta o pai e a mãe chegam e falam, está tudo bem, a gente não está brigando. Aí um vira para o outro e fala, cala a boca. Eu já falei, quer dizer, a criança, ela não é tão boba como as pessoas, os adultos pensam. Pelo contrário, elas, principalmente as crianças de hoje em dia, elas são muito avançadas intelectualmente e elas são muito espertas, né?
E nós temos que trabalhar a inteligência emocional da criança. Porque conforme ela vai passando as fases da vida, para ela se tornar um adulto leve, aí sim a palavra é legal. Ela tem que se tornar um adulto leve, né? Sem traumas, sem conflitos internos, sem dúvidas que possam ter ficado durante o período da separação da vida dos pais. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Por quê? Porque senão pode causar problemas muito piores lá na frente, emocionalmente e psicologicamente, a nível de estar iniciando distúrbios de personalidade, de identidade. Então, aí começa a vir outros tipos de problema. E geralmente adultos assim, com problemas muito internalizados e sem ter sido trabalhado durante a separação dos pais, independente da fase que ele estava passando, eles dificultam depois de ter um relacionamento e vier se casar. Para eles a família não existe. Não existe amor, não existe família, não existe nada, é cada um por si e assim vai. E Deus, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Evitar com que essas crianças cresçam de uma maneira totalmente desorganizada, a nível intelectual, a nível emocional, a nível psicossocial, a qualquer área da vida dela, globalizando tudo. Ela precisa estar sempre sendo muito bem assistida, tanto por psicólogo, por professores, coordenadores, a escola, diretor, todo mundo tem que estar a par do momento da vida daquela criança, daquele adolescente. Tá? Então, dependendo também da idade que os pais estão, a idade que a criança, né, o adolescente está e os pais estão em processo de separação, isso vai estar definindo também alguns prejuízos sociais na vida daquele indivíduo. Né? Então, por exemplo, se vê algum adolescente, tem que tomar cuidado para ele não ir para as drogas, entendeu? Fazer coisas assim. E crianças, elas internalizam de uma forma tão assim complexa que elas não sabem depois lidar com tudo aquilo, entendeu? Então é muito triste, elas têm raiva, só que às vezes elas mostram com agressividade, ou elas se afastam do pai, ou elas se afastam da mãe, entendeu? E se tiver um projetor que tenta fazer alienação parental também. Então, olha, é muito grande, é um assunto aqui para 300 horas. A senhora chegou agora num detalhe muito importante, que é essa questão da alienação parental. Gostaria que a senhora explicasse um pouco, porque nesse processo, você que está aí do outro lado, acontece muito no momento do divórcio com filhos, vem alienação parental. Por isso que eu fiz aquela questão, inclusive, a senhora, ou a você, perdão, no sentido de que o filho não é uma moeda de troca, né? Por favor. Então, geralmente quando acontece a alienação parental, na verdade, o pai ou a mãe, independente de quem for, que não aceitou a separação ou que está muito machucado, com muita raiva. Bem, vários termos podemos estar usando nessa situação. O que acontece? Ele vai usar aquela criança, aquele adolescente para atingir o pai de alguma forma. Ou então vice-versa, o pai vai usar o adolescente, a criança, para atingir a mãe de alguma forma. Então, aquela criança é como se fosse uma bola de ping-pong, cada um fica jogando para um lado. E o que você faz quando você joga uma bola? O outro não tem que rebater? Quantas palmadas, como que essa criança emocionalmente está apanhando dos dois lados. Então isso é muito triste e a criança não merece passar por isso, nem o adolescente, ninguém, porque os pais estão se divorciando. O problema é dos pais. Os pais têm que ter a consciência que o filho, ele não tem nada a ver com aquele problema dos pais. E o pai, ele é muito bom para aquele filho, e a mãe é muito bom para aquele filho. Se aquele homem não foi bom para ela, é uma outra situação. Ele não foi bom marido, mas às vezes ele é um ótimo pai, né?
ou vice-versa. Às vezes ela não foi ela é uma boa mãe e não foi uma boa esposa. Isso na visão do outro, né? Quando quer colocar sempre ressaltar a parte negativa do outro, né? Porque isso geralmente que acontece quando as pessoas não confiam no processo da separação como algo bom. Geralmente, no sentido assim, de que o marido, ele fala assim para a mulher, mas vai ser bom para você, porque eu não gosto mais de você, então você vai ter a sua vida. E ela pega aquilo não como algo bom, ela se sente humilhada, desprezada, trocada, sei lá o quê. Então ela vai estar com raiva. Então, a oportunidade que ela tiver de chegar para o filho e falar, teu pai isso, teu pai aquilo, porque eu não sei o quê, ela vai fazer. Tá errado? Tá. O filho não tem que escutar o pai falar mal da mãe e nem a mãe falar mal do pai. Pelo contrário, o que tem que fazer, cada um tem que fazer? Tem que salientar atitudes, comportamentos positivos do pai com o filho. E o pai salientar atitudes positivas da mãe para o filho. Ô, Mônica, é claro que você já veio trazendo aqui diversos conselhos aos pais e responsáveis, né, por essas crianças durante a sua fala, mas quais seriam os outros demais conselhos que você passaria ao nosso telespectador, à nossa telespectadora que estão acompanhando agora ao Alesp em Pauta e estão passando por esse momento? Olha, eu sei que a dor é grande. A dor é grande nem dentro da gente, porque às vezes ninguém casa para separar, né? Todo mundo casa achando que vai viver aquela vida do conto de fadas até o final. O casamento, né? Não passar as suas frustrações para os seus filhos, jamais. As frustrações são suas, individual. Porque geralmente a gente faz isso até com o próprio cônjuge, o próprio parceiro. Né? Você quer agredir o parceiro, você fala coisas, mas aquilo lá são expectativas que você criou dentro de você sobre aquela pessoa. Mas não foi o que a pessoa disse que ia fazer, o que iria se portar durante o casamento. Então, é a mania do ser humano, sempre colocar muita expectativa no outro. Então, isso também é errado. Você faz uma fantasia de que aquele vai ser o teu príncipe encantado, mas só que depois vira um sapo. Né? Então, o que acontece? Não passar as suas frustrações para os seus filhos. Não passar as suas dores para os seus filhos. Sempre proteger os filhos dessa situação, né? E sempre sentar e escutar o que o filho tem a dizer. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa só os pais falam e o filho só escuta. Não. Hoje em dia a gente precisa conversar, ter uma proximidade maior com os filhos, independente da idade. E cada idade você conversar com a maturidade daquela idade, né? Saber conversar. Se não sabe, vai fazer uma orientação de pais com psicólogo. Eu faço, por exemplo, orientação de pais. Eu faço orientação de pais, orientação de casal, terapia de casal. Faço tudo isso, faço terapia de familiar. Às vezes precisa ser feita até uma terapia familiar, mesmo depois que dissolveu esse casamento. Para cada um saber o seu papel dentro desse divórcio. Como vai estar agindo com a criança, com o adolescente a partir daquele momento. Então, não é fácil, mas tentar separar as coisas e ser o mais imparcial possível. O mais imparcial possível. É isso que eu oriento os pais. Não passar as suas frustrações para os seus filhos nunca. Mônica, a gente tem observado, né, ao longo da história, e que bom a maturidade dos seres humanos não em relação a isso, ao uso da psicologia, da psicanálise, as pessoas estão indo mais, não, aos consultórios, às sessões terapêuticas, isso é muito importante. Acho que a gente tem criado, né, o Parlamento Paulista tem fomentado muito isso, os deputados e as deputadas falam muito isso aqui na Alesp, no sentido de fazer com que as pessoas procurem essa ajuda. Né, no sentido de crescermos, evoluirmos e que os nossos, aqueles que virão depois de nós, então,
os nossos filhos, filhas, enfim, sejam seres humanos melhores no sentido de entender e compreender tudo isso. E que bom. A gente deu uma introdução, então, um bate-papo de mais interessante com a Mônica. A Mônica Matias de Faria é psicóloga, veio nos explicando essa questão dos seres humanos, a compreensão da psique, ou psique, como dizem por aí, né? Nesse sentido de entender como e de que forma trabalhar o divórcio com filhos. Eu quero agradecer muito a sua participação nesse primeiro bloco. Muito obrigado por nos instruir no sentido dos comportamentos, a melhor forma de tratarmos os outros seres humanos que muitas vezes, claro, dependem de nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Tá? A gente vai para um intervalo e no próximo bloco a gente vem com um diagnóstico, uma visão de um advogado sobre esse processo. E discutiremos então, também mostraremos aqui para vocês as leis, aquilo que tem sido fomentado no parlamento e no governo do estado. É no próximo bloco, não saia daí, até já. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre o divórcio com filhos. De que forma você, pai ou mãe, devem administrar esse momento tão delicado para uma família. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. No primeiro bloco nós estávamos com a Mônica, que é psicóloga. Ela airou esse terreno para que agora, de fato, Daniel Romano, advogado, venha falar conosco então sobre esse assunto. De que forma o legislativo, o governo, vem trabalhando então essas questões tão importantes. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso segundo bloco aqui no Alesp em Pauta. Que bom tê-lo aqui conosco. Agradeço o convite, espero que esse bate-papo seja muito produtivo, muito esclarecedor para muitas pessoas que estão assistindo a gente. Daniel estava nos bastidores acompanhando a entrevista com a psicóloga Mônica. Eu acho que a gente não tem como falar de direito sem falar de deveres, né? A cidadania sem falar de deveres, né? Direitos. E aí tem essa questão psicológica que é muito importante. Acho que, como eu disse agora há pouco, a Mônica veio airar este terreno tão importante, não é, para a gente entender. Algo muito importante para que você recupere conosco do primeiro bloco? Alguma coisa a complementar o que disse a Mônica, Daniel? Eu acho que muita questão da alienação parental. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes por conta de uma birra, de um atrito que o pai tenha com a mãe, ou a mãe tenha com o pai, ou com a família, acaba destruindo psicologicamente a criança, né? Em dados momentos ela é muito melhor, que ela até comentou no caso de um adolescente, mas o fato do pai ou a mãe falar assim, vai lá com seu pai, faça isso, faça aquilo, eu não sirvo para ser sua mãe, só seu pai que serve, alguma coisa nesse sentido, acaba minando psicologicamente a criança, e isso, os efeitos são para a vida inteira. Você tem acompanhado muitos casos assim, Daniel? Tenho. Infelizmente isso é mais comum do que parece. Nós temos até um caso muito emblemático que é acompanhado, onde mesmo com acordo judicial, a mãe proíbe o pai de ver a filha, e ele é um pai super amoroso, ele é um pai que quer ter contato, se não me falha a memória, são 4 anos que ele não consegue ver a filha dele, mesmo com acordo judicial, que ela a mãe já está com multa, já tem até um crime de desobediência instaurado contra ela, e mesmo assim ela não permite. A alienação parental é tão grave no caso que a menina, ao ouvir o nome do pai, ela acaba se urinando tanto por causa de medo do pai, sendo que o pai nunca fez nada que justificasse isso. E é comprovado Sim. isso? Sim. Que situação delicada. A própria psicóloga que faz o acompanhamento dela já falou assim, olha, eu vejo que isso aí é muito mais uma questão da mãe do que do fato dela ter medo do pai mesmo. Incutir na cabeça da criancinha, que ela está com 9 anos hoje,
de que o pai não presta, de que o pai só faz mal a ela, quando na verdade é um pai extremamente amoroso. Ele só não tem a oportunidade de exercer a parentalidade dele, de ser pai. E isso é um absurdo. E olha, Daniel, é muito importante te ouvir dizer isso, né? Trazer um caso tão real aqui para o nosso programa e muito obrigado por essa realidade, porque muitas vezes, e entenda você que está assistindo a gente aqui, não estou defendendo um lado nem outro, mas muitas vezes a justiça está do lado da mãe, acontece muito isso e se esquece do pai. Vamos ser de fato maduros para entender todo esse processo? Eu faço um convite a você, mãe, para entender todo esse processo aqui, porque você não está fazendo mal para o pai, você está fazendo mal para sua filha, né? E muita gente entende que é direito do pai conviver com o filho, mas a bem da verdade é que o direito é do filho conviver com o pai. E aí é uma faca de dois gumes. Tem o pai que pratica alienação parental, que mina o relacionamento da criança com a mãe, e o inverso também. Obviamente, a gente sabe muito mais dos casos onde a mãe exerce essa influência sobre o filho, porque normalmente a criança mora com a mãe. Mas existem casos também onde o pai faz isso, onde o pai entra agressivamente para impedir o contato. Se não fosse assim, a gente não teria inúmeras histórias de pais que acabam pegando os filhos com uma desculpa de alguma viagem e some com o filho durante anos. Né? Isso também, nós temos um caso no escritório que aconteceu exatamente isso. A filha foi passar as férias com o pai na Bahia e o pai não queria devolver. Nós tivemos que entrar com um processo para recuperar a guarda da criança, que é extremamente traumático para uma criança de 8 anos de idade. Imagina um oficial de justiça ir com a polícia na casa do seu pai para devolver você para sua mãe. Isso é um absurdo. A primeira coisa que você que está em divórcio, tem filhos, vocês têm que ter, a primeira palavra, o primeiro pensamento é bom senso. Não é nem para um nem para outro. Vocês têm que pensar, vocês estão ligados pro resto da vida por conta de um filho. Como a Mônica disse, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. É um relacionamento que vai perdurar pro resto da vida de vocês. Então, se não tiver um bom senso entre pai e mãe que tenha uma convivência, no mínimo, pacífica, os defeitos para uma criança são nefastos. E isso, com bom senso, acaba não acontecendo. Como que a justiça tem observado casos assim, Daniel? De que forma é possível trabalhar? A justiça, infelizmente, ela é muito morosa, ela é muito lenta, porque a gente tem que analisar. Quando é uma população um pouco mais carente, a gente depende muito dos mecanismos do Estado, como um estudo que a gente chama psicossocial, que é com a psicóloga e também com uma assistente social. Só que muitas vezes a gente não tem isso aí com uma celeridade, porque a gente tem que esperar a agenda deles. E muitas vezes a mãe que está praticando, ou o pai que está praticando a alienação parental, no dia marcado não leva a criança. Exatamente para que não se constate o que de fato acontecer. Então, apurando-se nesse estudo psicossocial, o acompanhamento psicológico é extremamente importante. A ocorrência de uma alienação parental, o juiz vai determinar que as visitas ocorram, mesmo que na presença de um psicólogo, de um assistente social, no ambiente monitorado, na casa de alguém, com alguma pessoa da confiança da mãe, até que haja uma confiança suficiente para que retome o que era antes. Pegar a criança, fazer um passeio, fazer uma viagem, pernoitar. Mas isso aí é um longo caminho, não é uma coisa, entramos hoje, amanhã já está isso. É coisa é a longo prazo, há 2, 3 anos para a gente ficar nessa discussão. Para você estreitar uns laços de novo que muitas vezes foi rompido por uma questão que o pai não teve culpa, ou a mãe não teve culpa, né? Depende de quem está praticando a alienação parental, mas a justiça hoje, ela apura a verdade, e quem comete esse crime de alienação parental, que para mim é um crime, ela é penalizada judicialmente. Diante de tudo isso, como é que fica a questão da grana mesmo, pensão alimentícia em tudo isso, né? Porque tem um elo bem intenso. Sim. A pensão, primeira coisa que eu falo sobre pensão, isso eu falo direto nos meus conteúdos para as redes sociais. Nunca acredite que o pai, eu vou te pagar aqui, vamos fazer um acordo só entre eu e você. Por quê? Se um dia ele não pagar, você não vai poder cobrar.
se um dia ele deixar de pagar sobre algum acréscimo que ele tenha no salário, ele não vai te pagar e você não vai ter como executar, é o famoso acordo de boca. Então sempre vá na justiça exigir os direitos do seu filho, porque o maior prejudicado é ele. A pensão é para o seu filho, para que ele possa se alimentar, morar, se vestir, ter lazer e ter saúde. São os 5 pilares que a gente fala quando a gente trata de pensão. E o fato do pai não visitar o filho, a mãe não deixar visitar, não inibe o fato de pagar a pensão. A pensão é dever do pai. Conviver também é dever do pai. Mas não é porque... A gente conhece inúmeras histórias do pai que não convive com o filho e não paga a pensão, porque não quer. Mas é obrigatório que você tenha os dois, tanto a pensão quanto a visitação. Independentemente se você quer ou não, se você reconhece ou não o filho, de uma relação extraconjugal e você não quer ter contato, você é obrigado a pagar a pensão. Isso é a própria lei assim determina. Eu acompanho ao longe uma história jornalisticamente interessante aqui no caso, né? O pai paga a pensão alimentícia todos os anos, fiel a essa questão. A mãe utiliza o dinheiro, por exemplo, não para o filho, mas ela utiliza para ela cirurgias, compras em shoppings, viagens, etc. Balada, Balada, acontece muito isso, infelizmente. Como é que tratar uma situação dessa, hein? O pai pode exigir o que a gente chama de prestação de contas, de quanto que você gasta com escola, quanto que você gasta com moradia, quanto que você gasta com luz, internet, quais são as despesas da criança. Porque isso é levado em conta na fixação da pensão. Mas é muito difícil você provar de que aquela verba mesmo está sendo destinada para uma outra função. Por quê? Vamos pensar assim, o filho é dos dois, as despesas têm que ser divididas por 50%, cada um tem a sua cota à parte na educação, para sustentar o seu filho. Mas muitas vezes o pai ou a mãe tem uma condição financeira muito melhor, então ele pode participar com um valor muito maior. Mas nesse caso da mãe gastar o dinheiro para ela, tem que provar, e se for o caso, estando devidamente provado que ela gasta com cirurgias plásticas, tratamento de beleza, baladas, viagens, carros, o pai pode pedir a guarda para si e aí inverte também a pensão. Porque, como eu sempre falo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o pai tem que pagar pensão para o filho, se o filho mora com o pai, a mãe tem que pagar pensão também. Existem muitos casos assim? Existem. Muitos casos onde... a gente pega um pessoal que tem uma situação um pouco melhor. Perdão. Mas a população mais carente, não. A gente não pode falar que uma pensão de até 600, 700 reais vai para essa destinação. Agora, diante dessa situação também, é importante que o juiz que tem acompanhado, né, o caso seja também um juiz correto na hora de decidir, né? Obviamente, a questão também tem ali a guarda do pai, da mãe, mas pode ter uma guarda compartilhada. Nessa questão da alienação parental, isso fica mais difícil, não, doutor? Sim, porque hoje a regra é a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada o que é? O pai e a mãe sentam, e aí entra o bom senso, e vamos definir o que é melhor para o nosso filho. Qual escola? Onde morar? Qual plano de saúde? Quais os cursos extracurriculares que ele pode frequentar, que é necessário para ele, um futebol, um inglês. Então, a guarda compartilhada é isso. Diferente de que muita gente acha que a guarda compartilhada é passar uma semana, 15 dias com um e passar uma semana, 15 dias com o outro. Isso é guarda alternada. Essa guarda alternada ela não é vista com bons olhos pela justiça brasileira atualmente. Porque eles entendem que a criança ela tem que ter uma rotina, então ela tem que boa parte dos dias estar na casa, no ambiente onde ela se sente segura, que é a casa de um dos dois. Não que no outro ela não se sinta, mas ela tem que saber, olha, eu vou sair do endereço A, vou para minha escola e vou voltar para o endereço A. E não de, num dia, sai do A, vai para a escola, volta para o B. Aí no dia seguinte, do B, vai para o A e vai para o C. Muitas vezes os juízes entendem que isso aí pode confundir um pouco a cabecinha da criança. Lógico que a gente está falando de uma criança com menos de 12, 13 anos. A guarda unilateral ou a guarda exclusiva, ela já é o quê? A mãe ou o pai que detém a guarda toma todas as decisões.
e às vezes só comunica o outro, não chega para conversar. A alienação parental acontece principalmente quando você tem a guarda compartilhada, diferente do que muita gente pensa. Porque o pai ou a mãe não admite que o outro tenha poder de decisão na vida do filho. E aí que começam os grandes problemas que a gente tem na guarda, em qualquer tipo de guarda, né? Em qualquer tipo de alienação parental. Volta um pouquinho antes, obviamente, né? Só posso voltar antes, mas enfim, voltando na questão do que se diz respeito ao cálculo da pensão alimentícia. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque geram-se dúvidas em relação a esse assunto. Não existe uma fórmula mágica. Muita gente fala assim, é 1/3 do salário, é 1/3 do salário mínimo, é 1 salário mínimo, é 2 salários mínimos. A gente tem que analisar o que a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. A necessidade da criança e a possibilidade do pai. Mas essa conta dificilmente fecha, principalmente com a população de uma renda menor. Já numa renda maior, essa conta até fecha, às vezes a pensão é até maior do que a necessidade do filho. Mas na população mediana, vamos dizer assim, a conta nunca vai fechar. Por quê? Porque você tem vestuário, você tem uniforme escolar. Então, você tem que colocar tudo numa planilha e falar assim, olha, o custo mensal do filho, embora pareça você falar que é um negócio, né? Mas você vai falar assim, olha, o custo mensal é R$2.000, então você tem que arcar com 1.000 e eu tenho que arcar com 1.000. Eu não tenho condições de arcar com 1.000. Quanto você pode arcar? Que aí é a possibilidade do pai. Ele vai contribuir com o que ele pode. E o mais importante, qualquer alteração em valor de pensão, se ela foi fixada por uma decisão, um acordo judicial, só pode ser alterada por uma nova decisão. Então o pai não pode, de repente, falar assim, hoje eu não vou pagar mais a pensão de R$1.000, vou pagar R$500, que é o que eu posso. Ele tem que entrar com um processo para reduzir o valor da pensão. Agora, Daniel, agora há pouco também você nos disse aqui sobre a inversão, né? A mulher acaba pagando a pensão para o pai, no caso, que está com o filho. Se tem notícias, muitas notícias inclusive, de homens que são presos porque não pagaram a pensão alimentícia. Quase não vejo, aliás, nunca vi notícias, me perdoem por isso, mas eu nunca vi mesmo, notícias dizendo de mulheres que são presas por não terem pagado a pensão. Isso acontece? Acontece, porque a lei vale para todos. Por que a gente não vê tanto isso na mídia? Porque na maioria, quando se noticia que alguém foi preso pelo não pagamento da pensão alimentícia, é porque é uma pessoa famosa, é um ator, é um jogador de futebol, é um grande empresário, e isso ganha repercussão. Já quando a mãe que paga a pensão para o filho, dificilmente a gente está falando de um casal que é exposto, um casal público. Já é um casal mais conservado, reservado, na verdade. Então, dificilmente essa notícia chega à mídia, mas acontece em casos das mulheres serem presas pelo não pagamento da pensão. A presença da família também é importante nesse processo, judicialmente. Qual seria também o papel desses parentes? Da mesma forma que o pai e a mãe têm direito de conviver com o filho, os avós têm direito de conviver com os netos e os tios também. E a gente sabe que muitas vezes existem divergências familiares que acabam afastando a criança dos avós, dos tios, mas num momento de fragilidade da criança, onde por conta do divórcio dos pais, é importante que toda a família se una. Para quê? Para preservar a questão psicológica da criança. Dificilmente a gente vê o pai que não deixa os avós paternos verem os filhos, ou ao contrário. Mas se isso acontece, os avós podem entrar com uma ação também, pedindo para que façam as visitas para os filhos. É comum? Não, não é tão comum quanto um pai pedindo para ver o filho, mas existem alguns casos já na justiça brasileira nesse sentido. Hoje, indo um pouco mais além, a gente já está falando até em guarda compartilhada de pets, né? Então, se vale para pet, por que não valeria para os filhos, né? Agora, a gente tem falado muito sobre essa questão de leis e a gente pouco citou aqui em nosso programa. Existe aqui uma lei, para você que está nos acompanhando, uma lei complementar, essa lei de 4 de novembro de 2022, portanto, há quase 2 anos. A gente está gravando esse programa no finalzinho do mês de junho de 2024.
E aí vem estabelecimentos, né? O valor inicial da pensão por morte devida dos dependentes. Acho que vale a gente citar essa também. Só para vocês terem aí em mãos, a lei complementar é a de número 1012, de 5 de julho de 2017, mas houve então uma atualização, e essa lei complementar 1380, de 4 de novembro de 2022. Como é que fica essa questão de morte também? A morte é um dos fatores que encerra a obrigação de pensão do genitor que faleceu. Se ele trabalhava registrado, né, tinha um emprego, fazia o recolhimento do INSS, era um beneficiário do INSS, você pode pedir uma pensão por morte, que ela tem lá as regras, vale, se não me falha a memória, até os 18 anos, até a maioridade da criança. Mas quem pode ser, na falta financeira, quem pode ser acionado? Os avós podem ser acionados, que a gente chama de alimentos avoengos, que é a pensão paga pelos avós, e também, dependendo do caso, os tios, os colaterais, né? Os tios do pai, os tios da mãe. Por quê? Porque a justiça brasileira, a lei brasileira, sempre vai prestigiar o menor. E o menor não pode passar nenhuma necessidade. Embora seja uma utopia a gente falar de não poder passar necessidade, a gente vê muitos pais não pagando pensão e a criança estando ou mães não pagando pensão, e a criança está numa situação financeira um pouco fragilizada. Mas a pensão por morte ela é devida, que é um benefício do INSS, e no caso de ser necessário também não ser suficiente, os avós podem ser obrigados a pagar essa pensão. Já falamos aqui também, o senhor nos trouxe a realidade de penalidades, né? Se o pai não, a gente citou aqui, o pai é preso, tal, enfim, no caso. Quais seriam as outras penalidades previstas, então, em lei ou leis em relação a essa questão da pensão alimentícia? Vamos lá, na falta da pensão alimentícia, você pode fazer bloqueio de conta, você pode fazer bloqueio de veículos, bloqueio de imóveis, que aí é ser efetivo uma penhora depois. Você pode, hoje, em alguns casos, os juízes já estão determinando cancelamento de cartão de crédito, cancelamento de cheque especial, suspensão da CNH e suspensão do passaporte. E aqui tem uma grande sacada que pouca gente sabe. Mas se o pai ou a mãe já está num outro relacionamento, seja uma união estável, seja um casamento, dependendo do regime, você pode até atacar os bens, ainda que registrados apenas no nome desse novo companheiro, desse novo cônjuge. Se você estiver falando num regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens. Por quê? Subentende-se que tudo que foi adquirido após o início desse relacionamento é de patrimônio comum. Então, se foi comprado um carro 2 anos depois que eles já estavam juntos, o credor, que é o filho, pode pedir o bloqueio desse veículo, ainda que esteja em nome do cônjuge do outro pai. Me veio aqui uma ideia, a gente fala sobre lei do retorno, tal da lei do retorno para uma série de situações. No caso, por exemplo, uma mãe que não lutou pela guarda pela pensão alimentícia do filho, por exemplo, em um determinado momento. Ah, porque o pai era difícil, porque o pai não era isso, aquilo, aquilo. Existe uma lei do retorno estabelecida para isso ou não? Assim, dá para voltar e recuperar aquilo que foi perdido ou não existe isso? Só se ela foi fixada por uma decisão, um acordo judicial. Se a mãe não fez nada, aí ela não pode, vou cobrar agora a pensão de 18 anos, de 10 anos, não. Agora, se ela tinha pensão e o pai não pagou durante 5, 6, 7 anos, eu tenho lá o que a gente chama de título executivo, que é a sentença, o acordo. Eu posso executar e falar assim, ele não pagou. E aí vai ter juros, juros, correção monetária, honorários de advogado, e a conta acaba ficando muito maior. E dependendo do caso, o pai pode responder um processo por abandono afetivo, por não conviver com o filho e pagar uma indenização para o seu filho. E também, dependendo do caso, pode sofrer um processo criminal por abandono material, o fato de não pagar a pensão para o filho. A vida ela vai mudando o tempo todo, né, Daniel? Existe alguma mudança para os próximos anos em relação a isso? O judiciário, o próprio direito tem estudado alguma forma de reverter algumas situações complexas? A lei é uma evolução, né? Hoje a gente tem também muitos meios que não existiam quando o Código Civil foi promulgado, que nós já temos 22 anos de Código Civil, né? Então, de 2002.
Então ela tem sempre uma alteração ou outra para dar uma efetividade maior no pagamento da pensão, na questão de guarda, nos direitos do menor, nos direitos dos filhos, né? Nesse próximo ano, no ano que vem, eu não vejo nenhuma mudança muito drástica, mas alguma coisinha, alguma correçãozinha na lei provavelmente vai acontecer. A gente está quase chegando no finalzinho do programa, então, Daniel, eu gostaria, por favor, que você viesse amarrando tudo aquilo que você falou, trazendo também uma menção àquilo que a Mônica já nos deixou aqui no primeiro bloco. Perfeito. Primeira coisa, numa separação, num divórcio, num término de um relacionamento, vocês tendo filhos, a primeira coisa que vocês têm que pensar é no bem do filho de vocês e ter bom senso para dirigir guarda, pensão e visitação. Porque não estando bem fixado qualquer um desses 3 itens, vai ter dor de cabeça para todo mundo. E a gente sempre fala que às vezes sendo tudo consensual, ou seja, um acordo, um advogado pode até representar o pai e a mãe no mesmo processo, o que acaba se tornando menos oneroso para ambos. Agora, se há uma disputa, se há uma discussão judicial, é estresse, é problemas e também vai sair, no final das contas, a conta sai mais cara, porque cada um vai ter que ter seu advogado. Então, tendo bom senso, a gente consegue chegar no denominador comum, e isso não é tão difícil de acontecer. Já tivemos casos onde a gente achava que não tinha acordo nenhum, em 2 ou 3 audiências a gente conseguiu fazer um acordo que ficou benéfico para todo mundo, e a composição é exatamente isso, cada um ceder um pouquinho para chegar nesse denominador comum, e não uma imposição de um querer mais do que o outro. Então, tendo esse bom senso, deixando todos os direitos do seu filho resguardados, se você tem uma disputa de bens que foram adquiridos num patrimônio, se você tem alguma discussão com o pai ou com a mãe, ela não tem que influenciar na educação e na pensão do seu filho. Então é sempre bom você separar o que é o filho do relacionamento de vocês, tendo muito, mas muito bom senso de encontrar a melhor solução para todos. Daniel Romano, advogado, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Alesp em Pauta, trazendo então essas menções tão importantes para a vida do cotidiano do cidadão e da cidadã paulistas. Eu acho que vale, de fato, mencionar aquilo que ainda é possível se fazer nessa casa legislativa. Você nos disse agora há pouco que as leis estão em constante modificações, né? Então acho que vale também, né, debruçar-se os parlamentares aqui da Alesp, sempre revendo essas questões para o bem de todos os cidadãos. Novamente, muito obrigado. Que bom ter estado contigo aqui para reverberar esse assunto tão importante, muitas vezes polêmico, mas necessário. Eu agradeço os convites, agradeço a você por estar assistindo até agora. Espero que tenha sido muito produtivo, muito informativo, muito esclarecedor para você. E sempre que precisar, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. E aí vem aquela menção, né? O filho é meu filho. Talvez você possa deixar um pouquinho de lado essa posse para entender que ele é seu filho. Você o educou, você o criou, mas ele também é do mundo. Ele tem as vontades, os desejos e ele precisa ser respeitado. Diante dessa realidade, eu deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que criam leis, projetos que estimulam os cidadãos e as cidadãs a pensar ou a pensarem de uma forma fora da caixinha. Você perdeu o início deste programa? Perdeu o meio dele? Você pode acessar o YouTube da Rede Alesp. Você vai poder assistir este e os demais programas desta Casa Legislativa. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.